dar continuidade à gravação de vídeos sobre planilhas eletrônicas, mais uma vez com uma questãozinha aqui do BR Office Calc, tá? Programa de planilha do BR Office. E a gente vai fazer um comentário, já que esse procedimento que a gente está vendo aqui nessa questão existe também para o programa da Microsoft, que é o Excel. Então nós temos aqui nessa questão sobre o BR Office Calc o seguinte: a sequência de procedimentos para se salvar um arquivo no BR Office Calc com uma senha de proteção é clicar no menu Arquivo, em seguida na opção Salvar como. Na janela disponibilizada em tela, selecionar o local de gravação do arquivo, definir o nome para o arquivo, marcar a caixa de seleção Salvar com senha e clicar no botão Salvar. Em seguida, na caixa de diálogo, definir senha, digitar e redigitar a senha para o arquivo e clicar no botão OK. Então vamos alternar aqui para uma janela do BR Office Calc. O bom aqui é porque isso daqui serve para uma questão do BR Office Writer, que é o editor de texto, BR Office Calc, de planilha, BR Office Impress, apresentação em slides. Então, para os aplicativos do BR Office, quando você clicar no menu Arquivo, opção Salvar como, significa que você deseja gravar este conteúdo que está na tela, na planilha aqui no caso, em disco. E aí então, como a questão indica, menu Arquivo, comando Salvar como, primeiro passo pode ser você selecionar o local onde você deseja gravar o arquivo. Esse é o primeiro procedimento, pode ser. Em seguida, você vai indicar um nome para esse arquivo, tá? Aqui também pode ser indicado o tipo. O que é o tipo? É o formato, é a extensão, normalmente de 3 caracteres, que vai existir para o arquivo. Qual é a extensão padrão do BR Office Calc? ODS. Mas você tem outras opções aqui para gravação também, certo? De arquivos no formato de planilha. Então você tem aqui a extensão XLT, SDC e outras extensões que são consideradas para programas, aplicativos de planilha. Então seria uma opção também, definir a extensão, o formato do arquivo. Logo depois tem extensão automática do nome do arquivo. Então quando você tem aqui tipo, você seleciona uma extensão, a padrão do programa é .ods. Mas se você quiser deixar o arquivo sem extensão, sem formato definido, você desativa a extensão automática do nome do arquivo. Então quando você for abrir o arquivo, será perguntado qual é o aplicativo que você deseja usar para aquele arquivo, para a abertura daquele arquivo. Ou então, através das propriedades dele, já definir um aplicativo padrão para a abertura deste arquivo. Aí logo em seguida nós temos uma outra caixinha chamada Salvar com senha. É exatamente essa caixa que se refere à questão. Você vai no menu Arquivo, clica na opção Salvar como, uma caixa de diálogo será aberta. Você pode começar definindo o local para a gravação do arquivo, define o nome do arquivo e depois marca a caixa Salvar com senha e clica em seguida no botão Salvar. Então nós explicamos aqui também uma outra partezinha dessa caixa de diálogo, que é sobre a extensão, o formato, o tipo do arquivo, que é justamente a extensão de alguns caracteres no nome do arquivo. Então quando eu marcar essa caixinha aqui, Salvar com senha, salvar, será aberta uma outra caixa de diálogo pedindo, esqueci aqui de colocar um nome para o arquivo, será aberta uma outra caixa de diálogo solicitando a senha. E aí você tem que digitar e redigitar, confirmar esta senha. Então você vai realizar a digitação aqui de uma senha, e essa senha é considerada de proteção. Por que de proteção? Porque você vai ser solicitado a digitar a senha toda vez que você precisar abrir o arquivo. Então assim é considerado uma senha de proteção, quando for solicitada a senha para a abertura do arquivo. Então você digita a senha, depois redigita a senha e clica no OK. E aí então, arquivo gravado em disco com uma senha de proteção. Então o procedimento é esse. Você tem que, na caixa de diálogo, salvar como, marcar a opção salvar com senha, após ter indicado o local para a gravação do arquivo e o nome. E ao clicar em salvar, você vai ser solicitado a digitar essa senha, escolher uma senha para a proteção do seu arquivo, que será cobrada
sempre que o arquivo for aberto. Então, se alguém tentar abrir o arquivo, será cobrada esta senha para poder abrir o arquivo. Esse mesmo procedimento ele vai existir no Excel? Com certeza. Então, alternando aqui para uma janelinha do Excel, o que nós vamos ter aqui? Na janela salvar como, certo? O que nós vamos ter aqui? Local para gravação do arquivo, nome do arquivo, tipo, que é a extensão, e mais abaixo nós temos aqui alguns botões, alguns itens. Então, como nós estamos usando aqui o Excel, vamos clicar aqui em uma opção chamada Ferramentas, e na lista de opções que vai ser apresentada, nós temos aqui um item chamado Opções Gerais. E ao clicar em Opções Gerais, você tem aqui, ó, compartilhamento de arquivos, senha de proteção, senha de gravação. Então você tem a opção de indicar uma senha de proteção para o arquivo e uma senha de gravação. Se você quiser colocar de proteção, e foi o que nós comentamos agora há pouco para a senha de proteção, é uma senha que vai ser cobrada ao usuário sempre que o arquivo for aberto. E ele só vai ser aberto com a digitação dessa senha. Então a opção é essa daí. Na caixa de diálogo também, salvar como, tá? Você vai utilizar uma opção chamada Ferramentas e em seguida Opções Gerais. Então digita-se a senha de proteção, clica no OK. E aqui a gente vê também que pode ser digitada uma senha de gravação. A senha de gravação ela vai ser cobrada também quando o arquivo for aberto. E o Excel vai indicar que para que você possa realizar modificações no arquivo, é preciso você digitar aquela senha de gravação. Caso o usuário não tenha o conhecimento da senha de gravação do arquivo, ele vai poder abrir o arquivo como somente leitura. Ou seja, ele vai poder fazer alguma modificação, mas não vai poder gravar o arquivo. Então, ele vai estar como se com um atributo somente para leitura. Você faz uma modificação e na hora de salvar, vai ser indicado que o arquivo não pode ser modificado. Deseja salvar essas alterações em um novo arquivo? Então, as modificações feitas poderão ser gravadas em um arquivo novo, separado, não naquele mesmo. Então, a senha de gravação, ela permite que o usuário possa abrir o arquivo, possa selecionar dados, copiar e colar em um outro local, em uma outra planilha, em um outro arquivo, e depois lá salvar do jeito que quiser. Não vai permitir, como a senha que é cobrada de gravação, é que alterações feitas possam ser gravadas, salvas no mesmo arquivo. Então, o procedimento, também isso vale para o Word, tá? Para o PowerPoint. Se você quiser executar nos aplicativos do Microsoft Office esse recurso de colocar uma senha para o seu documento, na janelinha salvar como, opção ferramentas, você vai clicar no item opções gerais. Então, um procedimentozinho que a gente pode utilizar também no Excel, em aplicativos também do Microsoft Office. Então é isso, procedimento aqui, passo a passo, todo corretinho. Você usa o comando salvar como, está no menu arquivo, define um local para a gravação do arquivo e o nome do mesmo, depois clica no botão salvar, da caixa de diálogo salvar como, e aí vai ser para, aliás, antes, marcar a caixa de seleção, o mais importante, salvar com senha. E aí sim, clica no botão salvar para que o BR Office Calc te permita digitar uma senha e redigitar esta senha, confirmando, clicando no botão OK. Então, um procedimentozinho todo correto aí para aplicativos do BR Office, e ficou a dica também para aplicativos do Microsoft Office, na janela salvar como, botão ferramentas, comando opções gerais, ok? Vamos à nossa próxima questãozinha aqui sobre planilha. Uma planilha do LibreOffice Calc 3.4 possui os seguintes valores. Na coluna A, vendedor Ana, Roberto, Carlos, 3 vendedores. Na coluna B, vendas 10.000, 20.000, 3.000. Na coluna C, apenas lá em C4 a palavra bônus. Então vamos ver. De acordo com essa planilhazinha aqui, a organizadora cobrou. Se for digitada na célula C5, a fórmula igual se, função é essa se, que nós já comentamos aqui em outros vídeos. Média, abre parênteses, B2, 2 pontos, B4, maior que 10.000, ponto e vírgula, média, B2, 2 pontos, B4, ponto e vírgula, 0. Então, se essa
formulazinha for digitada na célula C5, vai ser exibido nessa célula qual valor, ou seja, qual vai ser o resultado deste cálculo. Bom, igual se é uma função que retorna um valor se o teste lógico for avaliado como verdadeiro e um outro valor se o teste lógico for avaliado como falso. Por isso, nós temos aqui uma função depois do primeiro ponto e vírgula, que é a função média, e apenas o número zero depois do segundo ponto e vírgula. O que é o teste lógico da função? O teste lógico é o que vier depois da função se, abre parênteses. E o que nós temos no teste lógico dessa função? Média, B2, dois pontos, B4, maior que 10.000. Então, nós temos que calcular a média dos valores de B2, B3 e B4. Se o cálculo dessa média, se o resultado dele for maior do que 10.000, é porque o teste lógico é verdadeiro. Então, o teste lógico aqui afirma que a média de B2, e como aqui tem dois pontos B4, aí a gente considera de B2 até B4. B2, passa por B3, chega em B4, 3 células. Se fosse B2, ponto e vírgula B4, nós iríamos calcular a média aqui apenas de B2 e B4. Mas como é 2 pontos, representa o intervalo B2, B3 até B4, as 3 células. Então, se a média de B2 até B4 for maior do que 10.000, o teste lógico é verdadeiro. Quando o teste lógico é verdadeiro, o resultado do cálculo é o que vier depois do teste lógico, logo em seguida. Média, a própria média, que é o cálculo que a gente vai já ter que fazer, de B2 até B4. Agora, se a média de B2 até B4 não for maior do que 10.000, aí o resultado vai ser o quê? O outro que vem lá depois do segundo ponto e vírgula, 0. Então, o teste lógico é a média de B2 até B4. Se for maior do que 10.000, o teste lógico é verdadeiro. Então, vamos voltar aqui para a imagem da planilha que foi dada. Aí nós temos aqui, de B2 até B4, nós temos quais valores? 10.000, 20.000, dá 30.000, com mais 3.000, 33.000. Como é que funciona a média no caso do Excel ou do Calc, qualquer um dos dois? Se você soma 2 números, divide por 2 automaticamente. Se você soma 3 números, você divide por 3 automaticamente e assim sucessivamente. Então, se eu vou aqui somar de B2 até B4 3 valores numéricos, eu vou dividir em seguida por 3. É assim que a gente usa a função média tanto no Excel como no Calc. Então, 33.000 dividido por 3 vai dar 11.000, que é maior que 10.000. Então, esse teste lógico é verdadeiro. A média de B2 até B4 ela é maior do que 10.000, ela é 11.000. Então, só em olhar este cálculo aqui, a gente já elimina 3 itens da questão. Porque ou o resultado da questão, que é o resultado desse cálculo, é 0, ou é a média de B2 até B4. Uma das duas opções. E a média de B2 até B4 é 11.000. Então, ou é a letra A ou a letra D. Ou é 0 ou é 11.000. Só em olhar para o cálculo, antes até de avaliar o teste lógico. Então, ou a letra A ou a letra D já se eliminam aqui logo de cara 3 itens, né? Então, se a média de B2 até B4, como nós vimos lá, 33.000, a soma das 3 células, dividido por 3, 11.000, é maior do que 10.000, o teste lógico é verdadeiro. O que foi colocado aqui é correto. A média de B2 a B4 é maior do que 10.000. Então, o resultado para esta função é esse primeiro cálculozinho que vem aqui, ó. A média de B2 até B4, que nós já calculamos, é 11.000, opção correta, letra D de dado. Se essa média não fosse maior do que 11.000, do que 10.000 no caso, desse um númerozinho igual a 10.000 ou inferior, aí o resultado seria 0. Então, o teste lógico verdadeiro, a primeira opção após o teste lógico será o resultado de todo o cálculo. Teste lógico avaliado como incorreto, como falso, o resultado é o que vem lá no final, depois da primeira opção. Então, você tem duas opções. Uma para quando o teste lógico é verdadeiro e uma outra para quando o teste lógico for falso. E esse teste lógico é uma coisa muito simples, como a gente vê aqui. A organizadora normalmente nesse tipo de função, se ela apresenta aqui um cálculo, indica que o resultado desse cálculo vai ser maior do que um determinado valor, ou menor, ou maior igual, ou menor igual. Você vai ter que avaliar isso dentro das
dentro dos dados que forem apresentados numa planilha, como normalmente ocorre nesse tipo de questão. Então, para esta questão, a letra D de dado, a opção correta, 11.000, que é a média de B2 até B4, ok? Então, a gente encerra esse vídeo, mais uma vez aqui, com planilhas. Não vou alternar desta vez aqui para Calc, Excel, porque tudo que eu falei aqui, todos esses procedimentos aí, eles são adotados tanto no Excel como no Calc. A função se, ela tem essa mesma, a gente desenvolve a função dentro de uma célula, do mesmo jeito aí, tanto faz ser Excel ou Calc, procedimento aqui, a explicação seria...